Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Já entramos no capítulo 7, e o título do capítulo 7 é Penas Futuras segundo o Espiritismo. E nós estamos vendo o primeiro subitem do capítulo, que trata da carne é fraca. A carne é fraca. Vimos ontem a primeira parte, onde muitas vezes pensou-se que o físico respondia pelo moral, mas não. É o moral que responde pelo físico. São as nossas tendências, não é? Mentais, emocionais, morais, que acabam plasmando a nossa saúde ou a falta dela, e não o contrário. Hoje vamos começar aqui com o parágrafo, na verdade é o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo do capítulo, desse subitem, que é o primeiro do capítulo. Pode-se, pois, começa assim, então vejamos, Kardec continua, pode-se, pois, admitir que o temperamento da pessoa é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito. Então, o nosso temperamento somos nós. Nós, a não ser, é claro, por exemplo, pensemos, uma depressão pós-parto. Quando existe uma alteração fortíssima nos níveis hormonais no corpo da mulher após o parto. E isso pode responder por uma temporária alteração significativa e até perigosa para o bebê, porque muitas vezes muda a percepção que a mulher tem do seu próprio filho. E já aconteceu, infelizmente, de mulheres tirarem a vida dos seus bebês neste impulso levado pela depressão pós-parto, não é? Que essa alteração hormonal que afetam profundamente algumas mulheres. Então, pode-se, pois, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que o temperamento é causa e não efeito da constituição orgânica, não é? Dizemos em parte porque há casos em que é físico, como vimos aqui no caso da depressão pós-parto. Evidentemente, influi sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, o mal-estar passageiro, etc. Esse exemplo que demos é bem ilustrativo, não? O moral do espírito pode, então, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, orgânico, temporário, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Então, ele está simplesmente ali, suscetível de receber a influência de agentes externos, que, se não estivesse recebendo, não haveriam alterações no seu estado natural, no seu temperamento natural, que é o nosso temperamento, a condição de espíritos, obviamente. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne, ou seja, a culpa não é minha, é meu corpo, a carne que é fraca. Não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Ou seja, eu não querer assumir a responsabilidade, passa a conta para o outro, só que o outro é o próprio organismo, não é? A carne
não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Senão, o arbítrio não seria livre, a escolha não seria livre, e Deus nos faculta o livre arbítrio. A escolha é nossa, claro, tirando alguns casos em que a nossa lucidez pode ficar comprometida, e isso também será uma prova para nós, ou para quem esteja conosco. A carne, que não tem nem pensamento, nem vontade, a carne não tem, a carne é só um montão de células, né? Não tem pensamento, não tem vontade. Não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, igual um artista imprime em sua obra material, ou seja, vamos dizer, por exemplo, a tela, a marca do seu gênio. Então, quando se olha uma tela e diz, olha, essa tela é de fulano, porque está ali impressa a marca da sua inteligência, não é? O espírito liberto dos instintos da bestialidade, que é o espírito desligado de um corpo, nós antes de reencarnarmos, modela um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações. Vou repetir. O espírito, liberto dos instintos da bestialidade, modela um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações em direção à espiritualidade do seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. Quando nós dominamos esses instintos e passamos a deixar que nosso espírito seja aquele que rege as nossas escolhas e não mais as necessidades físicas. Então, nós comemos para viver, mas não vivemos para comer. Nós fazemos sexo na nossa vida, mas não vivemos para o sexo, não vivemos para o dinheiro. Temos o dinheiro e é importante tê-lo para vivermos, mas não somos escravos dele, não somos escravos das sensações. Nós as dominamos e fazemos escolhas condizentes com os interesses do espírito imortal que somos, temporariamente apenas nos expressando através de um corpo físico. Mas é claro que isso demanda muito amadurecimento para realmente estarmos mais aptos a fazermos esse tipo de escolhas, não é? Continua Kardec dizendo, a responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira. Não tem nada a ver com o corpo. A responsabilidade é nossa, dos atos morais ao espírito, que é o ser moral. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Foi o que dissemos. Para fazermos escolhas assim tão enobrecidas, precisamos estar muito amadurecidos. E isso demanda tempo. Não se improvisa. Vamos mesmo aprendendo a nos apurarmos na qualidade do nosso livre-arbítrio, mas de acordo com as leis de Deus, é com o tempo. Então ele diz, as consequências da responsabilidade das nossas escolhas está em relação direta com o desenvolvimento intelectual do espírito. Então, quanto menos, ou melhor, quanto mais atrasado o espírito está, menos responsabilidade ele vai ter, porque muitas vezes age quase como um autômato. Não pesa nada, ainda muito imaturo. Quanto mais este seja esclarecido, menos é desculpável,
Porque a inteligência e o senso moral, da inteligência, ou com a inteligência e o senso moral, nascem as noções de bem e mal, do justo e injusto. Ou seja, nós temos mais discernimento. E se escolhemos mal, é porque ainda optamos conscientemente pelo mal. Eu sei que isso vai sair caro, mas eu quero. Ok? Livre-arbítrio. Depois só não reclama quando a conta chegar. Mas é isso. Né? Podemos escolher errado? Podemos. Mas somos mais responsáveis na medida que mais sabemos e temos discernimento para julgar as situações que nos chegam, não é? Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é apenas um efeito e não uma causa, os esforços na tentativa de modificar o temperamento necessariamente são paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Então, hoje, estamos falando de uma medicina da metade do século XIX. Hoje a medicina já consegue agir muito mais sobre ímpetos e certos desajustes psíquicos. Mas é um recurso que vai funcionar aqui. Né? Vai funcionar aqui. Mas, paralelamente a essa contenção feita pelo apoio químico, precisamos trabalhar de alguma forma para buscarmos melhorar. Né? Não? É como uma dor. Nós tomamos remédio para a dor, mas não tratamos da ferida. Quando o efeito do remédio da dor passar, a dor vai voltar. É preciso que eu cuide da ferida. Aproveitar que eu estou sem dor para cuidar melhor desta ferida e ela cicatrizar, não é? Pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. A causa do espírito, né? A causa espiritual, a causa moral. Nós, seres imortais, e não o corpo. Daí, se for possível, coragem ao covarde e vereis cessarem os efeitos psicológicos do medo. Então, ele está falando, dando um exemplo em relação ao medo. Se a pessoa passar a ter coragem, o medo não vai mais ganhar força nessa mente, vamos dizer assim. Todo um trabalho a fazer, sim, ele está apenas falando como neutralizar certas situações. Né? Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar, de se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. E aqui ele retirou esse texto da Revista Espírita de março de 1869, página 65. Muito bem. Amanhã, agora já vamos começar um outro item. Hoje ficamos por aqui com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.